Boa noite, pessoal. Graça e paz. Estou muito feliz, mais um dia, mais um sábado aqui. Hoje, continuando a série que a gente iniciou no sábado passado. A Beatriz disse que ela estava ansiosa pela mensagem da noite. Se ela estava, eu estava 10 vezes mais, porque sempre que eu vou dar alguma mensagem, eu faço com muito tremor e temor, dirão pastores pentecostais, e com muita responsabilidade, porque eu sei que em qualquer momento, qualquer passagem que a gente for meditar e refletir no texto bíblico, já tem uma certa responsabilidade. Mas esse texto, essa carta, esse capítulo de hoje, tem uma responsabilidade que eu considero maior ainda. É um dos textos que eu considero mais difíceis do Novo Testamento, em questão de interpretação, em questão de análise. E eu sei que todos nós estamos ansiosos pelo que Deus vai falar com a gente, amém? Eu queria fazer um en passant, dar só uma recapitulada no que a gente viu semana passada. Eu sei que vários aqui não estavam, alguns na convenção, outros estavam voltando de viagem, outros estavam em casa, não sei. Cadê o Luiz? Então, antes disso eu quero fazer uma oração para que Deus fale conosco nessa noite, nos conduza. Vamos fechar nossos olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui em mais um sábado, mais um culto com tua igreja, com o teu grupo de jovens. Nós queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, assim como o Senhor já falou no sábado passado, como o Senhor falou ao longo da semana. Que não seja eu falando, que o Senhor fale apesar de mim, apesar dos meus erros, dos meus defeitos, mas que o Senhor fale através da tua palavra, exclusivamente, principalmente. Que o Senhor nos mostre cada vez mais a sua graça que foi derramada sobre nós. Que o Senhor nos faça sentir que somos filhos amados, que somos filhos chamados para sermos da família de Deus através da fé. Esse é o meu pedido e eu já te agradeço pelo que o Senhor fará nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, nossa série chamada Enfeitiçados pela Graça, e hoje eu vou explicar por que o nome desse título, inclusive. E nosso tema de hoje é Herdeiros da Promessa, que eu também vou explicar, obviamente, ao longo do nosso sermão. Antes de falar disso, eu só queria comentar um pouco por que Gálatas, né? O que Gálatas tem de especial? O que essa epístola? Obrigado. O que essa epístola tem de tão marcante? Quando eu estava conversando com o Rafa, ele perguntou qual o livro que eu sugeria, eu falei Gálatas, não porque é a minha carta favorita, seria um pouco enviesado falar isso, mas porque Gálatas tem uma importância gigantesca dentro da história da igreja, dentro da nossa concepção de teologia. Por exemplo, Gálatas provavelmente foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Muitos acham que foi Mateus, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, mas isso é apenas uma convenção. Gálatas, talvez 1 Tessalonicenses, são as primeiras cartas que a gente tem. Então, quando a gente entende essa carta, a gente entende como que a teologia subsequente de Paulo foi construída. A importância histórica, eu nem preciso comentar. Desde a Idade Média, da patrística, desde todos os tempos medievais, até chegar na Reforma, Gálatas sempre foi o centro de atenções, foi um centro de debates. Lutero, por exemplo, ele dizia que ele amava tanto Gálatas que ele se casou com Gálatas. Ele dizia, Gálatas é a minha esposa, Gálatas é a minha Catarina. Eu amo tanto essa carta que eu me casei com ela. Claro, para a modernidade a gente tem várias questões que ela levanta, como, por exemplo, a questão da graça e do legalismo, uma coisa que até hoje se comenta muito. A importância para nós, que é uma coisa que a gente está descobrindo ao longo que a gente vai descobrir ao longo dessa série, né? Perguntas como, por exemplo, quão fácil a gente abandona a graça de Deus em prol de outras coisas? Quão facilmente a gente deixa de ouvir os apóstolos, a palavra de Deus, para ouvir falsos mestres, que é, inclusive, um dos temas centrais da carta. E, por último, a importância teológica propriamente dita. Porque Gálatas tem duas perguntas muito interessantes. A primeira é, como que eu faço para me salvar? E outra, que talvez seja até mais importante, é como que eu faço para entrar dentro do povo de Deus? Eu já comentei isso semana passada, então eu estou só fazendo uma recapitulação para quem não estava aqui. Esse senhor, David de Silva, talvez seja o principal pesquisador, o principal teólogo em Gálatas. Ele tem um comentário muito bom, infelizmente não tem em português. Mas ele diz que existem 3 perguntas que vão guiar a carta aos Gálatas. Existem 3, ele chama de perguntas primárias, que guiam a nossa epístola. A primeira, por que os Gálatas deveriam confiar em Paulo em vez de confiar nos mestres rivais? Segunda pergunta, o que devemos pensar sobre o papel da lei, né, o papel da Torá, e da circuncisão no relacionamento com Deus, e consequentemente no relacionamento do cristão com a lei que foi dada por Deus, em resposta ao outro evangelho, que não é evangelho. E a última pergunta, bom, se a gente não vai confiar na Torá, se a gente não vai confiar na lei, exatamente para nos ajudar a progredir em direção à retidão diante de Deus, o que a gente tem para se guiar? Se a gente não vai usar isso, qual que é a outra opção?
Então, revisando, quem eram os Gálatas? Eu comentei com mais profundidade semana passada, mas a igreja da Galácia, provavelmente na região da Galácia do Sul, era uma província romana. Era uma região onde existiam algumas cidades muito importantes que o próprio Paulo foi evangelizar. Cidades que a gente conhece bem do livro de Atos, como Antioquia, Icônio, Derbe, Listra, regiões que Paulo e Barnabé evangelizaram. Se você depois em casa abrir lá em Atos 13, Atos 14, você vai perceber que essas regiões faziam parte das viagens de Paulo. E por último, antes de a gente entrar no texto propriamente dito, a cronologia de Gálatas, né? Em que momento Gálatas foi escrita? Onde que ela se encaixa dentro do Novo Testamento? Claro, a gente tem a morte e a ressurreição de Jesus ali pelo ano 29 ou 30, mais ou menos. A gente tem a conversão de Paulo no caminho de Damasco ali pelo ano 31, 32. Depois a gente tem as primeiras tentativas de evangelismo que Paulo fez na Arábia, em Damasco. Depois ele faz a primeira visita para Jerusalém. E uns 12 anos depois ele faz outra visita, socorrendo os irmãos que estavam passando fome na Judéia. E lá pelo ano 47, 49, ele realmente faz a viagem com Barnabé para a Galácia do Sul. Lá é onde acontece aquele acidente com Pedro, em Antioquia, que foi o nosso tema semana passada, quem lembra, a gente falou bastante. E finalmente, ali pelo ano 48, 49, a gente tem a redação de Gálatas. Então, só fazendo uma conta fácil aqui, entre a conversão de Paulo e entre a escrita aos Gálatas, são praticamente 15 anos. Então, é um apóstolo maduro, não é mais aquele cara que caiu do cavalo. Ele não caiu do cavalo, tá? É só uma força de expressão. Não é aquele cara que foi iluminado por Deus no caminho de Damasco, que foi iluminado, que era um judeu agressivo, que matava e perseguia cristãos. Não, aqui ele já era um apóstolo que já havia sido perseguido, já havia sido chicoteado, já havia brigado com Pedro, quase saiu no soco com Pedro, lá em Gálatas 2. Né? Mentira, não saiu no soco, tá? Mas ele teve vários problemas e ele já era uma pessoa calejada. Então, quando ele vai escrever Gálatas, ele já sabe tudo isso, ele já passou por tudo isso. E agora, finalmente, depois de fazer essa revisão de quem eram os Gálatas, para quem Paulo escrevia e qual que é o tema, nós vamos entrar nos textos de hoje. E como eu falei, eu faço isso com muita responsabilidade, porque é um dos textos centrais de Gálatas, talvez seja o principal capítulo da carta, embora para mim como é uma carta curta, todo capítulo é importante, são apenas 6 capítulos. Mas eu vou pedir para você acompanhar comigo, não precisa abrir sua Bíblia, só vamos acompanhar no telão, que diz o seguinte, Gálatas 3, dos versos 1 a 6. Está dando para ler bem aí? Diz o seguinte, ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês experimentaram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça ou para a justiça. Então, Paulo ele vai continuar aquela linha de raciocínio de Gálatas 1 e 2, falando sobre a sua autoridade apostólica, sobre a briga que ele teve com Pedro a respeito da lei, da graça, dos gentios. E agora ele entra num argumento chamando a atenção dos Gálatas para o seguinte fato. Ei, irmãos, Gálatas, beleza, eu já falei quem eu sou, falei que eu tenho autoridade, eu falei que eu tenho respaldo dos outros apóstolos. E agora a minha pergunta é, vocês foram chamados por Deus, vocês receberam esse chamado, vocês entraram na graça, vocês viram milagres sendo feitos entre vocês, vocês viram tantas obras maravilhosas sendo apresentadas na igreja de vocês, pela graça, e agora, do nada, vocês vão desistir daquela graça que vocês já viram que funciona, vocês viram que ela é real, e agora vocês querem conquistar as coisas através da carne? Vocês querem fugir da graça para voltar para a lei? Então só pode ter uma explicação para isso. Qual que é? Vocês foram enfeitiçados. Porque, pela lógica, a gente vê que vocês estão errados. Isso está no versículo 3. E esse é um spoiler do nome da nossa série, né? Enfeitiçados pela graça. Então, vocês foram cegados, vocês foram enfeitiçados. Só por isso, isso pode ser a única explicação para vocês ouvirem esses falsos mestres. Então, é uma questão de lógica. Vocês foram alcançados por Jesus, vocês receberam o Espírito através da fé, e nisso todos concordavam. Paulo concordava que eles eram irmãos crentes que foram resgatados pela fé em Cristo. Só que agora que eles foram justificados, a fé deveria ser o meio pelo qual eles deveriam continuar na fé. Eles já entraram dentro da graça, da família de Deus, através da fé, aí do nada eles vão querer conquistar as coisas pela força, como se eles tivessem que dar uma ajuda para o Espírito Santo. E Paulo ele diz ali nos primeiros versículos, né, que ele espera que isso não tenha sido em vão, que todo esse processo de conversão e santificação que eles provaram não tenha sido à toa. E ele é enfático, inclusive, ele repete de novo, se você ler direito ali, esse questionamento. Tudo que vocês viram como igreja, que vocês viveram, foi bom, certo? E isso veio pela graça, isso veio pela fé.
Por acaso, será que cortar alguns alimentos, será que circuncidar as pessoas, será que guardar o sábado, isso vai acrescentar mais alguma coisa que a própria graça já não tem alcançado? Será que as obras vão ser um plus que o próprio Cristo já não tem alcançado pelo seu sacrifício? E aqui ele vai falar, beleza, já que vocês querem falar de judaísmo, já que os mestres judaizantes gostam de judaísmo, então vamos falar de judaísmo de verdade. Então vamos falar do nosso principal pai. Quem que é o nosso principal pai? Né? Eu sou Paulo falando. Quem que é o nosso principal pai? O nosso patriarca. Resposta? Abraão. E ele vai dizer, peraí, mas se vocês querem falar de Abraão, então vamos falar aqui que diz o texto bíblico. E ele cita, Abraão somente creu. E essa fé foi suficiente para que ele tenha sido considerado justo, que é o que o texto diz. Justo aos olhos de Deus. E aqui eu já quero fazer até algumas aplicações para nós, que muitas vezes nós agimos com um coração idólatra. Né? Idólatra, como assim idólatra? Você pode estar perguntando. O que tem a ver idolatria com isso? Você está falando de venerar santo, imagem, alguma coisa assim? Não, isso também é óbvio, mas não é esse o ponto. Idólatra porque quando a gente idolatra alguma coisa, significa que a gente está colocando coisas no lugar de Deus. Colocando nosso coração de uma maneira que ele enxerga outras coisas tendo a mesma autoridade que tem. Seja a palavra de Deus, seja o próprio Deus. E o que seria essa outra coisa que eu coloco como lugar de Deus? Seria o meu próprio discernimento. Seria a minha própria capacidade. No momento que eu tiro Deus do centro como o juiz que me apresenta a graça e eu coloco o meu esforço ou as obras que eu acho que eu consigo fazer, eu estou idolatrando outra coisa, eu estou tirando a autoridade de Deus. E é isso que os Gálatas faziam. Eles estavam convencidos, ou eles estavam sendo convencidos por esses mestres, que as obras da lei iriam completar uma graça que eles já tinham recebido. Eles já estavam dentro do povo de Deus, mas mesmo assim eles queriam dizer, não, tem alguma coisa faltando, Cristo não é suficiente. E era esse coração idólatra que muitas vezes nós temos. A gente acha que quando a gente se esforça um pouquinho mais, quando a gente faz alguma coisa que pode adicionar à obra de Cristo, a gente vai se tornar mais espiritual. E Paulo vai dizer não, e ele já disse lá no capítulo 1, que seja maldito quem pensa isso, que seja anátema quem apresenta o evangelho diferente daquele da graça. E ele continua então, antes de ele continuar, citando aqui uma frase de uma pessoa muito boa. Alguns conhecem, John Stott. Ele tem uma frase, ele já faleceu há alguns anos, ele era um ministro anglicano, ele dizia que o evangelho não é um bom conselho aos homens, mas são as boas novas acerca de Cristo. O evangelho não é um convite para se fazer alguma coisa, mas uma declaração do que Deus já fez. Ou seja, o evangelho não é uma exigência, mas uma oferta. O evangelho não é uma coisa que eu te apresento para você ir atrás de buscar. O evangelho é eu te dizendo, já foi feito, você só precisa receber, só precisa aceitar pela fé. E Paulo então continua dos versos 7 ao 9, dizendo o seguinte, saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, prenunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, por ti serão abençoados todos os povos da terra. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. E aqui o apóstolo Paulo, então, ele vai continuar a sua argumentação, o seu ponto, tendo em vista o seguinte, que é inclusive a chave para a gente entender todo esse capítulo, talvez para entender toda a carta. Se a tese dos mestres judaizantes, aqueles que estão enfeitiçando os Gálatas, é que as obras da lei são necessárias para completar a obra de Cristo, para completar a vida espiritual dos irmãos, para ser plenamente do povo de Deus e herdeiro das promessas, então a gente tem que voltar à origem dessas promessas. Se eu tenho que me circuncidar para ter a promessa completa, então vamos fazer uma análise, vamos fazer aqui uma dissecção, vamos fazer uma anatomia das promessas. De onde surgiram as promessas? Quem que é o herdeiro real de Abraão? Quem que é digno de receber a promessa? Ou melhor, uma pergunta que seria até mais apropriada, como foi que Abraão se tornou digno dessas promessas? E aqui que a gente tem que voltar um pouquinho, aqui só para citar alguns versículos. Em Gênesis 12, nós vemos o início da história do patriarca Abraão, que vai se tornar Abraão. Ela diz o seguinte, nos primeiros versículos. Yahvé disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti um grande povo, e eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti serão abençoados todos os povos da terra. E um pouco mais para frente, de Gênesis 12, depois de ter passado por muitas dificuldades, depois de ter falhado muito, depois de ter questionado Deus muito, depois de ter falhado, pecado, Deus diz o seguinte para Abraão, em Gênesis 15. Ergue os olhos para o céu e conta as estrelas, se é que consegues contar. Assim será a tua descendência. Abraão creu em Yahvé e isso lhe foi creditado como justiça. Portanto, sabendo que Abraão, um homem
idólatra, que adorava ídolos, tinha seus próprios ídolos pagãos, ele era um poligâmico, era uma pessoa totalmente alheia ao conhecimento do Deus Altíssimo. Se essa pessoa foi escolhida de forma graciosa e obedeceu, significa que a ligação que os Gálatas, a quem Paulo escrevia, e a ligação que nós temos, juntamente com os Gálatas, com Abraão, não é de sangue, não é uma questão de ser filho natural, genética, é uma questão de fé. O que temos em comum com Abraão é que nós cremos sem ver, nós cremos sem realmente saber o que vai acontecer, nós cremos estando numa zona de conforto, que era o que Abraão tinha. Ele diz, sai da tua casa, sai da tua parentela, ele estava com a sua família, ele era rico, era uma pessoa que tinha bens. E ele saiu sem saber o que ia acontecer, ele saiu pela fé, só pela fé, e por isso que diz o texto que ele creu, e isso foi o único, foi o suficiente para ele ser considerado justo, e foi acreditado como justiça. Isso é o que nos torna filhos de Deus, quando a gente crê igual Abraão creu. Essa é a nossa relação, assim como era a relação que os Gálatas teriam que ter com Deus, com Jesus, através de Abraão. Além disso, quando ele enfatiza que todos os povos seriam alcançados, ali no verso em Gênesis 15, quando ele diz isso, significa que é mais um indício de que é algo universal. Todos os povos, nós somos todos os povos. Não é algo mais restrito a uma etnia, não é mais algo restrito a um povo, a um tempo, a um espaço muito específico. É um indício de que nós somos alcançados. Então é como se Paulo deixasse claro o seguinte, voltar à lei, que é o que os Gálatas estavam querendo fazer, não apenas não iria adicionar mais nada ao que Cristo já fez, mas também seria agir ao contrário de Abraão. Vocês entendem a contradição aqui? Se eles querem ser judeus, eles têm que agir igual o pai dos judeus. E os pais dos judeus agiram pela fé. O pai dos judeus agiu pela fé sem ver, apenas crendo. Então, se você quer se tornar judeu, Gálatas, aí, que você está se judaizando, então faz igual Abraão. Você tem que entrar pela fé. Então, eles estão fazendo exatamente o que ele não faria. E Paulo, então, continua nos versos seguintes, dizendo o seguinte. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário. Quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. E aqui então Paulo vai introduzir um novo argumento, que é o seguinte. Beleza, Galatas, vocês querem voltar à lei? Vocês querem voltar àquilo que era prescrito pela lei? Mas vocês têm que lembrar uma coisa. A lei é uma aliança. A lei é um testamento, é um contrato. E um contrato tem cláusulas. O que acontece se você assinar um contrato de aluguel e não pagar? Em algum momento você vai ser despejado. E a lei era um contrato. Qual que era a cláusula de não cumprimento dessa lei? Qual que era? Maldição. Lá em Deuteronômio 27, 26, é bem claro quando Deus diz que maldito aquele que não cumprir tudo que está prescrito nessa lei. Tudo que não cumprir com tudo que ela tem de condições. Então o ponto de Paulo é o seguinte, vocês vão abrir mão da graça, que é uma coisa gratuita, que vocês já conquistaram, que vocês já têm, que não tem nenhum custo, que vocês já têm ela plenamente, e vocês vão querer uma coisa que tem maldição como perigo? Vocês têm certeza? Até se vocês forem de um ponto de vista utilitário, não compensa. A graça já está aqui disponível, é só pegar. O outro lá, ó, além de não adicionar nada, você ainda vai perder, porque você vai se tornar maldito, porque você não vai conseguir cumprir a lei. E essa dívida de justiça, que já foi paga, foi feita por Jesus. Quando Jesus paga na cruz, e nós recebemos mediante a fé, nós não temos mais o perigo dessa maldição. Porque essa maldição foi feita em quem? Em quem fosse pendurado no madeiro, que é uma coisa que ele diz. Se nós não temos mais esse risco de maldição, e nós não temos mais a necessidade de cumprir essa lei, porque Cristo cumpriu a lei, então só tem uma opção. Qual que é? Está ali no versículo 11. O que diz o versículo 11? Qual que é a única opção que nos resta? Viver pela fé. Porque aqui quando a gente pensa de forma anacrônica e de uma forma um pouco ingênua, a gente poderia pensar que essa questão de não cumprir a lei é só uma questão de não conseguir cumprir porque ninguém consegue. Mas não é exatamente esse o ponto de Paulo, porque o próprio Paulo disse uma vez, eu era irrepreensível quanto à lei. Ou seja, eu conseguia cumprir a lei. E essa pode ser até uma das interpretações que a gente dá para isso. Mas aqui a questão é, se você vai pela lei, você tem que saber uma coisa. Uma falha que você tem em relação a uma coisa já te abona do resto. Quem aqui reprovou alguma vez na prova de carteira do CNH, sabe? Você pode fazer tudo correto. Você pode colocar o cinto, ligar o carro, ajustar o vidro, mas se você errar uma coisinha, o que acontece?
Você só tem que repetir aquela coisa ou você tem que repetir a prova inteira? Você tem que desligar o carro, sair chorando e ir para casa. Outro dia você volta. Então, quando Paulo diz o seguinte, que vocês vão estar sob a pena de maldição, é porque se você errar uma coisa, você falhou com tudo. E na teologia paulina, quando a maldição recai, não é justamente porque alguém não consegue cumprir tudo perfeitamente, mas é porque um deslize impacta todo o resto. E o povo de Israel era um exemplo muito claro disso. Todo o tempo cometendo idolatria, todo o tempo cometendo desobediência. Se vocês forem ler, por que o Antigo Testamento é desse tamanho? É guerra, traições, pecados, desobediências, rebeliões, divisões, pecado, maldições, pecado de novo, desobediência de novo, pecado de novo, e assim vai até chegar em Cristo, e a gente continua quase do mesmo jeito. Então, o principal motivo para essa maldição era porque ela não foi escrita, e talvez aqui seja o ponto central. A lei não foi escrita para dar vida. A lei não foi escrita para criar coisas, ela foi dada para regulamentar coisas. A lei acusa, a lei ordena, ela regulamenta. Então, se você quer ter vida buscando a lei, o argumento de Paulo é: você está indo no lugar errado. Você já tem uma coisa que foi dada agora, que é a graça em Cristo, que você pode pegar ela totalmente de graça, a graça de graça. E ela sim dá vida, ela foi feita para isso, mas aquilo não. Você querer comer, querer ter vida através da lei, é que nem você querer pegar um remédio para outra função. É que nem você querer pegar um diagnóstico médico e usar isso como tratamento. O diagnóstico apenas te acusa. O diagnóstico apenas mostra qual que é a tua doença. O diagnóstico mostra apenas que você é falho. Ele não vai te curar, ele não é o remédio. Tem uma frase muito boa que eu gosto, de um teólogo do século XIX, chamado Andrew Jukes, que ele diz que Satanás gostaria que provássemos que somos santos através da lei. A lei é essa que foi dada por Deus para provar que somos pecadores. Então, a partir do momento em que você quer se provar santo pela lei, você está fazendo o oposto qual que era o desenho dela. O desenho dela era para regulamentar, para mostrar que a gente é pecador. Então, a lei, nesse sentido, ela não é um acordo eterno de vida. A lei, ela é um acordo temporário. Ela é um acordo limitado. Ela é um acordo que tinha um tempo e um espaço delimitado. Um tempo e um espaço definido. Uma lei que ela está limitada a uma dispensação, é uma aliança que em algum momento vai ser superada pelo acordo final. É que nem uma aliança de namoro, de noivado. Ela não foi feita para ser eterna, ela foi feita para ser superada por algo mais perfeito. Inclusive, quando a gente fala de lei sendo feita como algo temporário, a gente tem que pensar no tema da próxima mensagem. Eu não vou dar um spoiler aqui, mas quem quiser depois ler em casa. A lei foi dada para ser um tutor. O que é um tutor? É alguém que cuida. Pega uma criança. Uma criança ela não tem direitos judiciários, né, Jéssica? Uma criança não pode assinar. Uma criança não pode ter responsabilidade sobre ela mesma. Ela precisa do quê? Ela precisa de um tutor, um responsável. E Paulo vai dizer lá em Gálatas 4, na próxima mensagem, quem quiser ver, venha, não falte. Paulo vai dizer que a lei era um tutor da menoridade espiritual. Que ela foi feita para, enquanto a gente cresce, até chegar a um ponto que ela não é mais necessária. Imagina uma pessoa de 30 anos precisando de um responsável para assinar por ela, né? Considerando uma pessoa saudável. Então a lei não foi feita para isso. E esse é o principal ponto de Paulo. E aqui ele continua, então, que de maneira dual, a gente pode dizer, então, o seguinte: enquanto a fé e a confiança, por um lado, se relacionam com bênçãos, isso é Paulo, tá? Eu estou só interpretando. Enquanto a bênção é feita pela confiança e pela fé, a lei é feita em relação à maldição. Por isso que ele diz que maldito aquele que viver dessa forma, maldito aquele que viver dessa forma e que for pregado no madeiro, que é Jesus Cristo. Então, se a lei não traz vida e só traz maldição e a cruz de Cristo me trouxe liberdade, eu recebo pela fé, só tem uma opção, que eu já falei: o justo viverá pela fé. E a fé aqui, viver pela fé, tem um sentido de me apresentar diante de Deus. Quando eu me apresento diante de Deus, ou eu sou justo, ou eu não sou justo. Abraão, por exemplo, quando ele creu, diz que isso lhe foi creditado como justiça. Então, Abraão, a partir do momento que ele crê, ele entra na família de Deus pela sua crença, no sentido de crer na palavra de Deus, não pelo que ele era ou pelo que ele fazia, mas porque ele creu numa promessa que ele não sabia o que era. E a partir dessa parte, a aplicação que eu faço para nós é que muitas vezes, nós que já experimentamos a graça de Deus, nós que já temos uma caminhada na família de Deus, nós que já temos experiências, que já vimos coisas tão maravilhosas, bênçãos tão maravilhosas recebidas, a gente acha que a gente vai adicionar mais coisas, nos tornando mais, digamos, mais obedientes a mandamentos e regras. Que a gente vai conquistar mais coisas para a nossa vida, mais do que Jesus já conquistou na cruz. E a gente age igual aos Gálatas. E claro, que aqui eu não estou dizendo que, como filhos, nós não queremos agradar nosso pai. Muito pelo contrário, né? Isso é até uma heresia chamada antinomismo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós não podemos ter essa mentalidade de obedeço, portanto sou abençoado.
A história de Abraão e a história que Paulo está querendo mostrar para eles é que sou aceito, portanto, obedeço. Obedeço porque eu sou salvo, obedeço porque eu já estou em paz com Deus. Não é essa mentalidade do filho, essa mentalidade é a mentalidade do escravo. Quando o pai nos olha, ele não vê mais a gente. Quando o pai nos olha, ele vê seu filho. Quando ele olha para mim, para o Luiz, para o Vini, para a Ari, quando ele olha para a gente, ele não vê a gente. Ele vê o filho em nós. Paulo disse lá no capítulo anterior em Gálatas, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Quando ele olha para mim, para a Bia, para o Gabriel, ele não está olhando nossos pecados, ele está olhando o que Cristo fez na cruz. Quando ele olha para mim, ele não vê mais minhas falhas, minhas mancadas, ele não vê mais aquelas coisas que eu falho diariamente, ele vê apenas o Filho que se entregou por mim no meu lugar. Amém? Então a gente tem que descansar nessa promessa, nessa justificação. Existe uma música muito bonita, que vários de vocês conhecem, chamada Colossenses e Sua Linha de Amor. Talvez seja uma série futura, Colossenses. Mas essa letra, numa certa parte do refrão, diz que agora um homem feito eu pode... Como? Pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Ou seja, um homem feito eu, pecador, que acha que eu tenho meus próprios méritos, pode em Cristo, pode no homem, pode a partir de um sacrifício feito, ter paz. Eu tenho paz com Deus, mas não é pelo que eu fiz. A gente cantou hoje na música da graça. Não é pelo que eu fiz, nem pelo que sou. O nome disso é graça. Então, através do sacrifício final do Cordeiro de Deus, eu tenho paz com Deus. Eu tenho paz, ele me olha, ele não me olha, ele não vê, ele é pecador, você fez tal coisa, você nasceu assim. Não, ele olha e me vê. Ele foi justificado por Cristo. Ele está olhando para mim, ele está vendo Jesus na minha face. E eu fico assim, eu fico muito feliz quando eu penso nessas coisas, porque se eu dependesse de mim, eu estava lascado. Não vou dizer que eu sou o pior dos pecadores, porque isso é Paulo, mas quando eu imagino que se ele me olhasse sem o semblante de Cristo na minha frente, que foi comprada de graça, que foi comprada pelo sangue através da graça, eu estaria lascado, você também estaria lascado. Então, quando ele olha para a gente, ele vê apenas o Filho, apenas aquele que nos resgatou, que fez aquela morte redentiva. O justo vive pela fé. Que a nossa vida seja vivida pela fé naquele que se entregou em nosso lugar. Amém? Aquele que foi tornado maldito. Você já parou para pensar nisso? Que ele foi tornado maldito por causa de mim, por causa de você. E ele continua mais para frente, indo para o final. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Ora, as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém, como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. E aqui Paulo continua insistindo na figura de Abraão. E ele mostra que ao longo dos séculos ficou muito claro que aquela promessa não poderia ser exatamente para Israel, porque Israel não recebeu plenamente essa promessa. Israel falhou na sua promessa, então existia alguma coisa a mais. A conclusão era que tinha que ter alguma coisa a mais para quem essa promessa foi feita. E qual que é a conclusão de Paulo? Bom, provavelmente, quando ele fala no singular descendente, ele está falando de alguém. Ele está falando de um CPF específico, de um nome específico. Não é algo genérico e coletivo, como se fosse apenas um povo sem nome, mas é uma pessoa específica. Isso indicava que haveria no futuro um Messias, um Christos, né? Um ungido, um eleito, que seria o destinatário dessa promessa. E quando ele cita Abraão, Paulo está sendo muito sagaz. Por quê? Porque se a gente analisar bem os heróis do povo judeu, a gente poderia pensar em muitos nomes. Alguém fala o nome de um herói judeu aí, do Antigo Testamento? Oi? Gideão? Moisés? Sansão? E aí, Vini, qual que é o teu que você sempre fala? Davi. Davi tinha lei. Davi seguiu a lei. Claro, ele rompeu a lei muitas vezes, fez muita coisa errada, mas Davi tinha lei, ele tinha como se guiar. Deixa eu pensar em outros, né? Esdras, Neemias, Isaías. Todos eles seguiram a lei, todos eles tinham uma lei. E se a gente começar a voltar retroativamente, vai chegar um momento que a gente vai chegar em Abraão. E a gente pensa, espera aí, Abraão seguiu a lei? Será que ele seguiu ou não? Seguiu ou não? Abraão seguiu a lei? Sim ou não? Por que não? Porque ele era ruim? Não tinha lei. O que ele ia seguir? Só se ele fosse vidente, ele visse 400 anos depois. Então, a pergunta que Paulo faz, espera aí, Abraão está aqui, e a lei está aqui.
mais de 400 anos de diferença. Então, como que ele foi tornado justo? Se a lei veio de uma forma que ele não teria nem como saber que essa lei existiria. Como que ele foi tornado justo? Se o argumento é que a lei me torna justo, então como que foi que o nosso pai Abraão se tornou justo? Né? Como que ele saberia que existiria uma justiça pela lei se essa justiça nem existia? Então, aqui a conclusão é, se a promessa é Cristo, é o Messias, mas a lei veio mais de 400 anos depois, então a gente tem uma questão óbvia. Jesus, o Messias, e a lei são coisas independentes. Se um foi prometido muito tempo antes da lei, então ela passa por cima da lei. Isso é uma coisa que não vai ser eterna, porque a lei está aqui, ela tem um tempo e espaço, mas a promessa foi feita aqui para perdurar para sempre. Então Jesus e a lei não estão no mesmo patamar. Esse é o ponto de Paulo. A lei e o Messias não estão no mesmo patamar. Ou seja, as bênçãos que nós temos em Cristo são independentes da lei, porque ela veio muito tempo depois da promessa que foi feita a Abraão em relação a Jesus. Então nós somos iguais a Abraão no sentido em que nós, já vou falar de novo, nós cremos pela fé. Vou até fazer uma ilustração aqui, vou chamar duas pessoas rapidinho. Vini vai ter que vir, sinto muito, e Gabriel vai ter que vir porque está aqui na frente. Vocês vão entender por que eu chamei duas pessoas. Ó, venham aqui, Vini fica ali, beleza? Fica olhando para lá, e você fica olhando para lá, vem mais pertinho. Esse daqui é o nosso irmão Abraão, futuro vulgo Abraão. E esse é o nosso querido irmão Jesus, perdão, heresia, nosso irmão Jesus. Ou melhor, vamos dizer, somos nós. Jesus está aqui. Não vou colocar ninguém para não ferir o segundo mandamento. Mas o Vini está aqui, representando a gente, pecadores. E aqui está Abraão, que também era um pecador. E aqui está Jesus. Ele aqui, está vendo Jesus? Não. Mas ele sabe que existe Jesus, porque ele quer pela fé. Esse aqui, está vendo Jesus? Não. Obviamente que não. Nós também não vimos... Alguém aqui viu Jesus? Eu imagino que não. Mas ele também crê que Jesus está aqui. Só que, quando a gente dá a mãozinha para ele na frente, a gente está unido por quê? Pela fé. A fé tem que dar a mão. A gente está unido pela fé. Ele não viu o Messias, mas creu. Ele não viu o Messias, mas creu. Mas a gente está unido por uma coisa, que é a mesma fé. A fé no mesmo Messias. Podem ir. Beleza? Deu para entender a ilustração? Então, o que me torna parecido com Abraão, o que me torna filho de Abraão, herdeiro da mesma promessa, é porque eu sou filho físico de Abraão? Eu tenho o gene de Abraão? Eu tenho o DNA de Abraão? A resposta de Paulo é, não. Os verdadeiros descendentes de Abraão é os que têm fé. E ele diz isso explicitamente. Dessa forma, a gente se torna herdeiro da promessa junto com Abraão. A lei separou entre judeus e gentios. A graça nos junta em filhos de Deus. É uma coisa que eu falei muito semana passada, quem não veio perdeu. Então, quando Cristo é essa ponte, nos reúne, a gente tem apenas um denominador comum, que é filho. Vou usar um exemplo que aconteceu ontem, e o Gabriel está ali de testemunha, o Gabriel é minha dupla do internato. A gente recebe no serviço de urgência muitos presos, muitos presidiários, seja da Polícia Militar, seja do Departamento Penitenciário. Ontem, por exemplo, era um da Polícia Federal. E outro dia tinha sido um parecido que estava com 20 Xiaomi no bolso. E quando eles chegam escoltados, chegam com algemas, né? Às vezes quando você ouve o barulhinho da algema, sabe que está vindo um preso, né? Aí eles entram, às vezes os policiais entram juntos, geralmente entram juntos no consultório, às vezes com um fuzil aqui. E a gente, quando vai conversar com esses pacientes, a gente não trata eles diferente, ou tenta não tratar. Para a gente, ele é apenas um paciente. Eu não quero saber qual foi o crime dele, eu não quero saber qual que foi a pena dele. Eu não sou o poder judiciário ali, eu não sou o poder penal. Eu sou apenas da área de saúde. Então, ele, um recém-nascido, e outra pessoa, uma idosa de 80 anos ali, para mim, são todos iguais. Um é paciente, o outro é paciente, o outro é paciente. Claro que para o sistema penal eles são totalmente diferentes, mas para mim são todos pacientes. Então, qual que é a semelhança que eu tenho com Abraão? Só tem uma, a fé. Ele teve fé, creu e foi acreditado como justo. Eu criei também sem ver, sem saber, igual a Abraão, e fui considerado justo. Então, filho de peixe, peixinho é. Filho de quem tem fé igual a Abraão, filho de Abraão é. E esse é o argumento de Paulo traduzido em português brasileiro.
Então nós não somos filhos porque nós temos o gene de Abraão. E é uma coisa que Jesus até fala. Jesus fala, ó, vocês estão preocupados com o gene de Abraão, mas ó, se Deus quisesse, ele faria dessas pedras brotarem pessoas. Esse não é o ponto. Para ser filho de Abraão, você tem que ter a mesma fé que Abraão teve, não o mesmo sangue. E finalmente, na última perícope da noite, dos versos 19 a 22, Paulo finaliza esse trecho, dizendo assim: qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgado por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Então, significa que a lei é contrária às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder a vida, então a justiça sim viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse concedida aos que creem. Então, finalmente, Paulo termina a sua argumentação nessa perícope, mostrando que a lei foi dada basicamente para, que nem eu já falei, regulamentar o povo de Deus, controlar o pecado do povo com normas. O próprio Paulo ali diz no verso 19 que foi por causa das transgressões. Ou seja, até que viesse a promessa final, que é Cristo, tinha que ter alguma coisa controlando e normatizando o povo de Deus. E esse Messias, então, viria e cumpriria com uma lei final, que é a aliança no seu sangue, a lei. O próprio Jesus diz, eu cumpri a lei. Ou seja, eu fui o varão perfeito, eu fui aquele que estava, além de cumprir no sentido de ser perfeito em conduta, é alguém que veio para finalizar. Aquele tutor que cuida da criança, pode ir embora, está demitido, agora chegou o pai da criança. No caso, o filho, né? Fazendo aqui um trocadilho. E embora eu falei que a lei e a promessa não estejam no mesmo patamar, porque uma veio muito antes e uma muito depois, como a gente viu recentemente, elas não são antagonistas. A gente não pode dizer lei versus graça. Por quê? Porque as duas foram dadas por Deus. A lei foi dada por Deus, foi escrita literalmente por Deus, e outra, a graça, também veio de Deus, fisicamente, em pessoa, em carne e osso. São apenas estágios diferentes. Então essa é uma coisa que eu gosto muito de, quando alguém me pergunta sobre a lei, eu não falo que a lei é uma coisa do demônio. Ah, é ruim. Não, a lei não pode, tem que jogar fora. Não, a lei foi dada por Deus. Só que a questão é, são estágios diferentes. A lei veio aqui e terminou aqui. A partir de agora estamos numa nova dispensação da graça de Cristo. Então não é que a lei ela não servia ou que ela era má. A lei é boa, foi boa. Deus disse que quem não cumpriria seria apedrejado, seria morto. Só que a partir do momento que ela finaliza o seu contrato, acabou o acordo. Agora temos uma nova cláusula. E quando Jesus está lá na última ceia, ele diz, essa é a nova aliança. A nova aliança, ou seja, esse tutor vai embora e agora chega quem realmente é o dono da gente, o dono do ser humano, antropologicamente falando, do ser humano como criação mesmo. Então, enquanto que é a lei, está na forma imatura, temporária, limitada, incompleta, chega uma que é a graça, que é completa, que é plena, que tem uma redenção total. Portanto, quem crê é herdeiro da promessa de Abraão. Quem crê se torna filho de Deus juntamente ao primogênito, que é Jesus. E agora sim, finalizando mesmo, lá em João 8, nós temos uma coisa muito bonita, muito interessante. Jesus estava discutindo com alguns judeus, e eles estão falando sobre quem é realmente, quem viu a Deus, quem sabe das coisas de Deus, e Jesus começa a responder esses judeus, esses fariseus, e eles perguntam, Jesus fala, ó, se vocês realmente crescem em Deus, vocês iam crer em mim, porque eu conheço Deus, Ele é meu Pai. E os judeus então falam o seguinte, ou melhor, Jesus diz o seguinte, Abraão, o pai de vocês, regozijou-se por ver o meu dia. Ele viu esse dia e se alegrou. Então os judeus lhe perguntaram, você não tem sequer 50 anos ainda e viu Abraão? Jesus então respondeu, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, quando Jesus diz, Abraão se alegrou quando viu o meu dia, ele está dizendo, quando Abraão creu na promessa, ele viu o descendente. Quando Abraão ia sacrificar Isaac e Deus impediu com o cordeiro, ele viu que existiria um cordeiro final. Existiria um cordeiro final que seria o sacrifício. Então a gente não sabe exatamente como que Abraão se alegrou, mas eu imagino que ele teve, não sei, talvez uma visão. Mas se Jesus está falando, então aconteceu. Ele viu o meu dia, ele viu o dia do Messias, talvez ele viu o dia da cruz, talvez ele viu uma visão de Jesus ressurreto e ficou feliz. Ele diz, ele se alegrou quando ele viu o meu dia.
inclusive nesse trecho, quando ele diz, em verdade, antes que Abraão existisse, eu sou, é uma coisa que daria assim, uma série de 10 pregações só nesse versículo, porque quando os judeus perguntam, peraí, você não tem nem 50 anos, né? Você tem 30 e poucos anos, você viu Abraão, que morreu há 2000 anos, né? Eles não estavam entendendo, que não era literalmente. Então Jesus, peraí, eu sou o Senhor do tempo. Antes que Abraão sequer fosse um bebê, eu já era Deus, eu já era Yahvé, que é o significado da palavra eu sou. Então, fechando parênteses, foi através dessa descendência que é Cristo, que abençoaria todas as nações, nas quais nós nos incluímos, nas quais os paraguaios, os argentinos, o pessoal de Alexandria se inclui, né, John? Todos os povos seriam herdeiros dessa promessa, porque a promessa vem pela fé em Cristo. E agora sim, as aplicações finais. Primeiro, que eu queria reforçar, que nós não somos aceitos por obedecer, mas nós obedecemos porque somos aceitos. O pensamento do filho, não é eu vou fazer algo para me tornar filho. Eu já sou filho, isso já é um fato. E agora, o que eu faço como filho? Eu vou tentar agradar o meu pai porque eu amo ele. Segundo, questão da filiação divina, eu me tornei filho. Então, quando Cristo morre por nós e se torna um primogênito dentre os mortos, existe uma filiação divina, eu me torno na família de Deus, eu recebo uma nova identidade. E essa identidade eu recebo pela fé, a mesma fé de Abraão. A fé que crê somente, e isso nos é atribuído como justiça. E por último, nós somos enfeitiçados pela graça. Aí, spoiler, era a última parte da mensagem. Quando a gente vive pela fé, nós somos enfeitiçados pela graça. Os Gálatas estavam sendo enfeitiçados pela lei, pelos falsos mestres, mas nós somos enfeitiçados pela graça. Quem está enfeitiçado vê tudo de uma forma diferente, ele não consegue ver as coisas do jeito que elas são. Quando a gente é enfeitiçado pela graça, a gente tem um novo prisma. Tudo se torna mais gracioso, a vida se torna diferente, a morte se torna diferente. As pessoas se tornam diferentes porque a gente enxerga elas como criação divina. Então, quando nós somos enfeitiçados pela graça, nós vemos que só tem uma alternativa. O justo vive pela fé. Eu me tornei justo por Jesus, então eu vou viver pela fé. Vamos fechar nossos olhos, ficar de pé. Senhor nosso Deus, obrigado por mais um momento, por mais uma mensagem que foi dita. Obrigado por ter aberto os corações, por ter aberto os ouvidos de todos aqueles que receberam a Tua palavra. Apesar das coisas que eu falei que podem ter atrapalhado, que a mensagem tenha sido compartilhada, mas eu agradeço pela vida de cada um que está aqui, eu agradeço por oportunidade de nos reunirmos de forma livre, pregar a Tua palavra. Obrigado pela graça, obrigado pela fé que nos foi dada como presente. Obrigado por Jesus, obrigado pela cruz. Te agradecemos por todas essas coisas e por tudo que ainda virá. Te agradecemos por essa série, pelas outras mensagens que ainda falaremos a respeito dessa epístola que foi feita pelo Teu servo, o apóstolo Paulo. Eu te agradeço por hoje, te agradeço por amanhã, pelo culto que teremos aqui. E te agradeço pela semana que teremos, que o Senhor nos faça todos os dias lembrarmos que somos filhos, somos herdeiros da promessa de Abraão, graças ao Teu Filho que veio, que morreu, ressuscitou, que ascendeu, que está glorificado e que nos glorificará, porque somos filhos amados, filiados à Tua família, através do sangue precioso dele. É o que eu te agradeço em nome do Filho Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.